Boa noite, povo. E aí, tudo bem? Estamos aqui para mais um sorteio do Desafio da Camisa. Que dia que é hoje, Cristiano? Que coisa séria, né? Hoje é o dia, acho que é dia 9, né? Dia 9. Dia 9 de Dia julho 9. de 2023. Aquele nosso momento tão aguardado. Sim, vixe. Aquele momento tão aguardado toda semana. Deus do livre. Como é que tá? Será o nosso Ibope hoje? Estamos Tá começando a aumentar. começando a aumentar agora. Começando a aumentar. E fazendo eco já nas canhadas aí do bairro Garguinho. Tá? Então, pessoal, primeiramente a gente tem que estar aqui para... A gente tem alguma coisa para comentar sobre a festa da família do final do ano. Recebemos hoje a ilustre visita do seu Odair, Dona Marciele. A mãe também aproveitou a carona e veio junto, o seu Lauri, a Isa. Então, assim, ó, pessoal, sobre a festa da família do final do ano, talvez muitos vão dizer assim, mas é cedo ainda, falta meio ano. Mas convém lembrar que já faz meio ano que aconteceu a última festa, né? Passa rápido, então nós já estamos a meio ano da festa, né, seu Cristian? Exatamente. Então, assim, ó, lá no início, na última festa, lá na Encruzilhada de Santa Cruz, o seu Valdecir fez uma proposta lá, que se o grupo fosse até Jaraguá do Sul, ele bancaria todas as despesas da festa lá, se nós fôssemos até Jaraguá do Sul. Só que, assim, ó, pessoal, tem muita... É meio complicado para ir até Jaraguá do Sul, por causa da distância que é para ir até lá para fazer essa festa aí. Então, muitos não se manifestaram, ficou meio assim, ficou de pensar alguma coisa com relação à nossa ida até lá em Jaraguá do Sul. E aí, nesse final de semana, o Odair propôs que daí tinha um plano B, vamos dizer assim, que caso a gente não fosse até Jaraguá do Sul, a gente faria a festa, claro, por aqui. E como nunca foi feita uma festa lá no estado vizinho, lá no Rio Grande do Sul, lá onde é que tem pessoal que mora lá também, são sempre eles que estão vindo para cá. Então, eu já queria, 3 anos atrás, quando eu organizei a festa, a primeira ideia era fazer lá também. Arrumar um lugar lá para fazer. Inclusive, na época, conversei com o Odair, com o Nino, com a Inês, com a turma de lá. E depois foi feito lá na Encruzilhada de Santa Cruz, e daí ano passado também, quando a Marlise organizou, foi feito lá. Então agora havia a oportunidade, havia essa sugestão de nós ir até Jaraguá. Mas devido a muitos problemas que a gente tem, inclusive a Maristela também, devido à situação lá dos pais dela lá, e coisa assim, e a distância, a mãe também está com uma certa idade. E confesso que eu também tenho uma certa dificuldade para viajar longe, não precisa nem dizer porquê, né? Então, assim, ó... É claro que não vai ser a última festa, né? Também, né? A gente está falando especificamente desse ano aqui. Então, nesse ano aqui, surgiu a oportunidade, surgiu a sugestão do Odair, do pessoal lá do Rio Grande, de fazer a festa lá no Rio Grande do Sul. Então, o Odair veio para cá esse final de semana, teve lá na mãe, hoje vieram almoçar aqui, a gente conversou bastante com o Lauri também. Segundo eles, já tinha um consenso lá com o Edson, a Marlise também, para fazer a festa lá em Aratiba no final do ano. Então, a princípio, a gente conversou e chegamos a um consenso assim entre nós aqui, que o melhor seria mesmo fazer a festa lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, segundo o Odair, ele já tem um lugar, que é lá na Associação do Cerca, ali no Sarandi, onde que ele participa, lá que ele é sócio lá. Ele disse que não é muito difícil para ele, inclusive é só ele querer que eles autorizam para a gente fazer a festa lá. E como eu conheço o local lá, dando a minha sugestão, a minha opinião sobre o local lá, o Christian também conhece, a gente já esteve lá assistindo alguns jogos, o Edson também já esteve lá, não sei se os outros, Luciano, não sei se os outros também tiveram. E o lugar lá é muito bom, é um lugar muito bonito, ali logo para cá do Sarandi, entre Lajeado Ouro e Sarandi, mas mais perto do Sarandi. Tem um campo de futebol suíço, tem um campo de futebol de campo, tem um espaço muito gigante lá também. Tem tudo lá. É muito bom lá, tem um espaço muito grande, então, caso chover também, tem uma parte coberta lá, então acredito que quanto a isso não teria problema. Então, a gente aqui achou que seria a melhor solução no momento fazer a festa lá. E talvez futuramente, quem sabe no ano que vem ou no outro, claro, se todo mundo concordar, se todo mundo estiver disposto. É claro que algumas coisas não vão se corrigir, mesmo que for ano que vem ou no outro. Isso é certo que não vai ser, tipo,
pela idade de alguns, a dificuldade de outros, então vai ficar complicado também para ir até Jaraguá do Sul nos outros anos. Então, no momento, pessoal, assim, ó, a festa tá confirmada, já está tudo praticamente acertado para fazer a festa lá na Associação do Cerca, em Sarandi, lá em Aratiba. Então, assim, ó, nós temos no final do ano, eu acho que o Natal é no domingo, é na segunda, né? Segunda-feira. É na segunda. Então, a ideia é fazer a festa no domingo. Então, assim, ó, vamos ter o sábado livre, eu acredito que a maioria, pelo menos, vai ter o sábado livre. Aí no domingo vai ter a festa lá e na segunda é o dia de Natal. Na segunda-feira, daí quem quiser, tiver algum lugar para ir passear, alguma coisa para aproveitar ainda do feriadão ali, vai poder aproveitar a segunda-feira. No domingo, no caso, de manhã já começando, né? Começa de manhã, aí vai ter o almoço de meio-dia, claro, e à tarde alguma coisa que a gente vai inventar jogos lá. e diversões. E à noite, como na segunda-feira vai ser feriado, não tem aquela obrigação de voltar cedo. Se alguém quiser entrar à noite adentro, lá na comunidade, lá lá no local, lá para fazer a festa lá, quiser passar a noite adentro, lá dá para jantar de noite ainda, e ainda dá para aproveitar alguma coisa até algumas horas, porque como na segunda-feira é feriado, vai poder aproveitar bastante lá a festa de coisa final do ano. Então, a princípio é isso, gente. Então já está mais ou menos confirmado que vai ser assim. Então já tá, não preciso nem dizer aqui que está todo mundo já convidado, vão se programando. Eu sei que é cedo ainda, muita gente vai dizer, mas falta meio ano. Meio ano passa rápido. Então vão se programando, já vão pensando alguma coisa lá para o final do ano lá na comunidade do Cerca, que é uma associação que tem lá, no qual o Daí faz parte. Então, a princípio, a festa vai estar lá no final do ano, e que nem eu disse agora, a gente espera que todo mundo esteja lá no dia do Natal, ou um dia antes, né, no domingo. Natal é na segunda-feira, então a festa, a princípio, está programada para o domingo. Mas nada impeça que a gente possa mudar, se vier sugestões aí para mudar, talvez para segunda, eu não sei, tudo é questão de conversar até lá. É por isso que a gente já está movendo os pauzinhos aqui para fazer assim. Outra coisa, caso essa festa sair lá, nós não vamos mais fazer a ideia é não fazer mais que um participante só pague pelas despesas, lá, o tipo da carne, alguma coisa assim. A gente pensou em dividir totalmente a conta lá, então todo mundo aqui na festa lá paga a parte da conta. Vamos botar lá, o Oda organiza a festa lá, vai atrás da carne, cerveja, o que precisa. Aí bota lá no papel, lá, deu tanto, e nós vamos dividir pela quantia de pessoas que estiver nesse dia lá na festa. Então, se todo mundo concordar, dá um joinha aí, pode ser no particular, pode ser pro Oda, pode ser no grupo. O bom seria ir no grupo, que daí todo mundo vê, todo mundo já sabe mais ou menos a ideia de cada um. Tá? Então, quanto antes vocês fizerem isso, melhor. Depois, se acontecerem imprevistos, vamos dizer assim, aí a gente vê isso até lá. Mas, a princípio, o que está confirmado é isso. Uhum. Certo, seu Christian? Sim, senhor. Esclarecido qualquer dúvida, vocês deixem aí no grupo aí, que a gente vai procurar esclarecer. Se eu não souber, o Odair lá vai saber, ele que agora vai cuidar mais da parte lá da organização, mas a despesa, a princípio, a gente vai dividir em todo mundo, ok? Então é isso com relação à festa desse final de ano, desse encontrão da família lá, vai ser no Cerca, Sarandi, Rio Grande do Sul, ok? Dito isso, Christian, qual é que era a dúvida, a pergunta desse final de semana? Os dois irmãos Hickman, que dois jogaram irmãos no Inter. Hickman que jogaram no Inter no final dos anos 70, começo dos anos 80. Alguns acharam a pergunta difícil, mas não era tão difícil. Você jogar lá no pai Google, ele logo ia responder quem era. Então, todo mundo que respondeu aí a pergunta, mandou a resposta aí da pergunta, todo mundo que mandou acertou. É o Silvio e o Cléo. O Lauri foi o primeiro, não tinha nenhuma dúvida de que o Lauri ia responder certo essa. Né, os outros mais antigos, aí, os quarentões, cinquentões, aí, com certeza iam saber. Os mais novos, claro que não, porque ninguém mais fala nem do Silvio nem do Cléo. Falando um pouquinho do Silvio e do Cléo, eles jogavam, então, que nem foi dito no final dos anos 70, começo dos anos 80, lá no Inter. Dos dois, o Cléo foi quem mais se destacou. O Silvio fez mais, vamos dizer assim, uma participação. Parecia que ele estava no Inter por causa do irmão dele, por causa do Cléo. Jogava até mais ou menos, mas não chegou nem perto do que era o Cléo. Se vocês pesquisarem aí, não tem muito material, mas
Se vocês pesquisarem sobre o Cleo Hickman, vocês vão ver. E a carreira dos dois terminou muito cedo. O Silvio jogou, depois que ele saiu do Inter, ali no começo dos anos 80, ele jogou em alguns times aí do interior aí do Rio Grande do Sul e parou em 1994 no Lajadense. Ele jogava lá no Lajadense quando ele parou de jogar. Mas depois do Inter lá, nunca mais apareceu muito, praticamente sumiu do mapa. Mas jogava ali nos campeonatos gaúchos aí por times menores. E, que nem eu disse, inserou no Lajadense. O Silvio era bem mais craque, vamos dizer assim. O Cleo, tu quis dizer. O Cleo, quer dizer, o Cleo. O Cleo se destacou muito no Inter ali. E lá no começo dos anos 80 ele foi vendido para o Barcelona. E aí deu uma polêmica ali com ele, porque antes de ir para o Barcelona, ele deu uma entrevista para a revista Placar. E o repórter da época perguntou para ele se ele tinha conhecimento de alguns casos de homossexualismo no futebol. Ele respondeu que sim, que ele sabia de algumas coisas que aconteciam. Aí o repórter parece que entendeu que o Cleo quis dizer que havia, naquele atual momento, no Inter, que era onde ele jogava, ou nos clubes, do modo geral, assim. O Cleo sempre negou isso, ele disse o repórter perguntou se ele tinha conhecimento. Como ele tinha ouvido falar algumas coisas assim, ele falou que sim, que ele tinha conhecimento porque ouvia falar, mas não que isso não existia nos ambientes onde ele frequentava. E aí a coisa polemizou mais porque ele tirou umas fotos nu atrás de umas estátuas que havia. Então o pessoal começou a ligar muito isso, as fotos dele nu, falando de homossexualismo. Então todo mundo achou que ele fosse viado, para dizer o português bem claro. E aí ele foi para o Barcelona e essa entrevista repercutiu lá no Barcelona. O técnico de lá da época, o Lotec, não gostou muito dessa entrevista que ele deu e não simpatizou muito com ele, tanto que nunca botou ele para jogar. Resumindo a passagem dele lá no Barcelona, o Cleo jogou 45 minutos num amistoso e só. Ele não jogou mais lá, porque ele era muito visado pelos outros jogadores por causa dessa questão. Muitos jogadores entravam mais firme com ele, mais duro, vamos dizer assim, não só lá no Barcelona, no pouco período que ele ficou lá, mas depois que ele voltou para o Inter emprestou para o Palmeiras, e o Palmeiras trocou o Cleo pelo Baltazar, esse mesmo Baltazar que jogou no Grêmio. O Flamengo e o Palmeiras fizeram uma troca, e o Cleo foi jogar no Coisa Flamengo, mas não se destacou mais, porque o pessoal, segundo a história conta, eles pegavam muito duro, muito pesado nele, por causa daquela entrevista que ele tinha dado lá. E ele, por causa de muitas lesões que ele teve por causa disso, ele encerrou a carreira antes dos 30 anos. Com 29 anos ele encerrou, se eu não me engano foi no América, lá do Rio de Janeiro. Então esse era o Cleo Hickman, Cleo e o Silvio Hickman, primos da Ana Hickman, apresentadora lá da Record, por isso que eu botei lá como dica lá da resposta da pergunta. Feito. Eu sei que muita gente nunca ouviu falar do Cleo e do Silvio, mas foi um jogador que se destacou muito. Inclusive, quando o Inter vendeu o Falcão por Roma, o Cleo jogou naquele jogo lá, porque o Inter foi fazer uma excursão lá na Europa quando que vendeu o Falcão. O Falcão jogou para o Inter os amistosos lá, e o amistoso que o Inter fez com a Roma, o Falcão jogou na Roma daí. Era o primeiro jogo do Falcão na Roma. E o Cleo jogou no Inter naquele jogo. E todo mundo acreditava que o Cleo seria o substituto natural do Falcão, pela qualidade que ele tinha no jogo, mas não foi o que aconteceu, porque por causa dessa dita entrevista aí, que segundo ele não falou nada daquilo lá, falou e o repórter parece que entendeu outra coisa. Coisas do futebol. Então vamos lá, seu Christian, quem acertou a resposta da pergunta? Eu? Imagina, hoje tá de Chapecoense, vamos homenageando a Chapecoense hoje. Murilo de Erechim. A nona que hoje também veio aqui, tava faceira a nona, né? A Leone. Leoni tá jogando. Ô, Leoni, não tava tão difícil, mas era só pedir pro Valde. Eu tenho certeza que naqueles cadernos do Valde lá, em algum canto lá, tem alguma coisa do Cleo e do Silvio lá. A Suelen. Suelen Aratiba. O Edson. Edson gremista. Tava 1-0 pro Botafogo, né? Será que o Grêmio empatou? Não. Nós começamos a gravar aqui e tava 1-0 pro Botafogo. Não sei se o jogo já terminou. Você tá? O Edson dele tá meio aborrecido. A Roseli. Roseli lá em Alto Sobrinho. A Lia. Lia em Erechim. A Dona Maristela. Maristela que tá aí gravando, escorada num travesseiro. Odair. Firme que nem prego impolente. O Odair. O Odair que hoje esteve aqui, faceiro.
A Vanessa. Vanessa já agora. O Lauri. Lauri também tá aqui. Ele disse que anos virinham comer carne. Baita novidade. Sim. Todo mundo sabe que de domingo de noite ele tá lá nos virinhos enchendo a pança de churrasco. É. A Júlia. A Júlia tá lá em Concórdia. A Marlise. A Marlise deve estar lá na saída para Chapecó, né? Exatamente. E o Luciano. O Luciano. Então vamos lá, vamos ver quem que vai marcar mais um pontinho aqui. O nosso super o quê? Super sorteio no final do ano. Super sorteio. Ah, que coisa. Nosso sorteio no final do ano vai ser mais assistido do que os sorteios da Mega Sena. Pode escrever aí. Quero só ver como é que vai ser esse ano. Cristiano, não estão todos virados para baixo aqui, mas tu não vai olhar nenhum mesmo. E tomara, hoje fui eu que fiz a pergunta, então não vou conseguir fazer ponto hoje, mas vamos lá. Ainda tem bastante sorteio aí. Agora alguém vai mandar a pergunta aí, daí eu vou participar também. Então diz aí, Christian, quem fez o primeiro ponto, ou quem fez o terceiro, ou quem fez o segundo. Foi a Maristela. Olha só, Maristela, acho que é o primeiro, né? A Maristela tá dando risada, ninguém tá vendo aqui, mas ela tá se mordendo os beiços para não dar risada no vídeo ali. Então tá lá a Maristela com o seu primeiro ponto, Christian 2, Lia 2, mais alguns tem 1. E estamos na disputa aí para ver quem é que vai ser o mais sorteado até o final do ano. Se tu for sorteado, com certeza tu vai escolher do Inter ou não. Vamos ver. Talvez uma da seleção, né? Que eu não seleção tenho. Também? A seleção agora tá com o Diniz lá, agora vai, né? Quem sabe? Diniz que hoje ganhou do Internacional, ganhou do teu time hoje. Fazer o quê, né? O Diniz, depois que foi para a seleção, melhorou até o Fluminense. Só no pensamento já tá. Será que vai dar certo? O Diniz, Fluminense, seleção? Bom, melhor do que tá hoje, acho que sim, né? Hoje não tem técnico, não tem nada. Não tem nada. Ele gosta de inventar esses esquemas de jogo, aquele joguinho rápido, jogador. Que nem eu disse agora, ele não tem desculpa de não dar certo na seleção. Porque lá ele vai ter o jogador que ele quer. É só chamar. Nos times não, nos times é complicado, às vezes o time não consegue contratar aquele jogador que ele gostaria. Enquanto que lá na seleção agora, para ele fazer aquele esquema, o goleiro sair jogando e sair bola desde trás, sem chutando. Vamos ver agora. Quero ver quando pegar um Messi pela frente, um Soares, um vai que dá um apavoro lá. Mas então tá bom, gente. Muito obrigado a todos que participaram. Esperamos que vocês tenham uma excelente semana. Qualquer coisa com relação à festa de lá do final do ano, se vocês ficaram em dúvida, perguntem aí, coloquem no grupo, a gente vai tentar esclarecer, para nós chegar lá no final do ano com todo mundo tranquilão, sabendo exatamente como é que vai funcionar. E esperamos que todos estejam presentes, que é o que a gente quer. A gente tá lá. E aí, nós vamos receber aquele premião do bolão. Vai ter uns joguinhos lá, que geralmente é a Roseli que organiza, ou quem quer que organiza os bingos. O bingo. A Marlise, a mulher ali adora, a Nona adora aquilo lá também. Então vai ter lá. Podemos inventar outras coisas lá. Também, lá tem espaço. Tem um campinho de Suíça lá. Podemos até brincar de se esconder lá. Exatamente. Tem uns poucos lá, umas árvores para ir se esconder lá. Onde pega, tem espação lá, não falta. Não sei se isso é do teu tempo, mas no meu tempo tinha as brincadeiras. Do meu tempo. É do meu tempo, sim. É do meu tempo. Faz muito tempo, mas é do meu tempo. Esconde também? Também. Quiser jogar caçador, tem 2 campos lá para jogar caçador. Não, esse não joga mais, não é possível que ainda jogue isso aí. Olha, eu joguei na escola. Ainda tinha o tal do caçador? Tinha. Eu não tinha sorte no caçador. Como eu era o mais grande dos alunos, sempre no tempo de aula, eu era sempre o mais visado para levar a bolada lá. Mas se tu encaixasse... às vezes eu me dava bem, né? Mas chegava uma hora que... Não dava liga. Era melhor. Não tinha como sobreviver ao tiroteio lá, vamos dizer assim. Sei bem como é que é. Então tá, povo. Bom final de semana, resto de final de semana, bom início de semana, que vocês tenham uma excelente semana cheia de saúde, amor, prosperidade, trabalho, lazer e tudo que tiver de bom na vida. Exatamente. Fechou, seu Christian? Fechamos por hoje. Então tá bom. Um abraço a todo mundo, obrigado por terem participado e participem de novo. Valeu? Tchau.